Olá, você que é estudante e precisa aprender física, seja para o ensino fundamental ou para o seu pré-vestibular, ou de repente se preparando para uma prova do Enem ou até de concursos públicos que cobram a disciplina de física, esse vídeo é para você. Nele eu vou falar sobre algumas técnicas de estudo que vão potencializar o seu aprendizado, vão te deixar com maior possibilidade de aprender especificamente a disciplina de física, apesar dele valer para outros conteúdos também. Tá? Então se você tem esse interesse, já curta aí o nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e leve-o a mais pessoas, que isso é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo também. Então o primeiro ponto que vai fazer diferença no seu estudo efetivamente de física é a qualidade do seu estudo. E daí quando a gente pensa em qualidade, você tem que pensar em alguns pontos aí que podem melhorar a qualidade do seu estudo. Um desses pontos é um bom profissional, um bom professor. Tá? Esse professor pode ser aquele professor regular de um curso presencial, pode ser um professor online, como nós fazemos aqui, pode ser alguém que tenha mais conhecimento do que você, né? Um ex-aluno que já passou pela aquela disciplina, já estudou aquele conteúdo e pode te auxiliar, um amigo de repente. Tá? Então é importante que você tenha um profissional competente ou alguém que entenda bastante daquele conteúdo e possa repassar isso para você. É lógico que eu aconselho que você busque inicialmente os profissionais capacitados para a disciplina de física especificamente, ou seja, um professor de física ou um professor da área de física. Né? Eu, por exemplo, não sou formado em física, eu sou formado em matemática, mas eu estudo física há muitos anos, já dou aula de física também há muito tempo, então eu posso auxiliar você porque eu tenho conhecimento para passar para você. Um outro ponto também que influencia, ainda falando da qualidade, né, é o material que você vai estudar. Então você precisa ter um material de qualidade. E assim como o professor, né, um material de qualidade ele vai ser produzido por bons cursos, né, ou por bons autores. Você pode buscar isso em livros de física, você pode buscar isso em apostilas de física, você pode buscar isso até no Google, desde que você saiba filtrar os materiais que são adequados. Mas, novamente, eu aconselho que você trabalhe já com alguém que é profissional da área. Então, os cursos preparatórios para concurso público, ou os cursos preparatórios para pré-vestibular, para Enem, ou a própria apostila, ou os livros que você usa aí no seu ensino fundamental. O terceiro ponto dentro da qualidade é justamente o local. É muito importante que você tenha também um local adequado para que você estude. Se você já estuda num colégio, geralmente os colégios, né, eles têm salas de estudo, às vezes mais reservadas, às vezes em grupo, mas onde você pode ir lá e ter o teu cantinho, um local adequado, onde vai ter uma cadeira confortável, uma iluminação boa. Mas é importante também que você tenha isso na sua casa, porque em alguns momentos você vai precisar estudar em casa. Tá? Então organize o seu cantinho do estudo, tá? Aquele lugar onde você vai ter o seu material ali, você já sabe onde que está cada material que você precisa, onde está o seu caderno, onde está a sua apostila, onde está um tablet que você vai usar, ou o próprio notebook, ou na frente de um computador, né? Porque você tem todas essas alternativas de buscas de conteúdo. Mas enfim, você precisa ter aquele cantinho em silêncio, onde você consiga se concentrar para que o seu estudo renda e seja mais objetivo. Segundo ponto que vai influenciar muito no seu desenvolvimento na física é o tempo que você tem para estudar. Tá? Então, primeiro ponto, você tem que ter qualidade de estudo. O segundo ponto é tempo. E esse tempo ele vai depender do seu objetivo. Se você tem o objetivo de um vestibular muito concorrido, citamos aqui medicina, por exemplo, porque todo mundo sabe que medicina é um vestibular muito concorrido. Então, se você tem esse objetivo, você vai ter que desprender mais tempo ou vai precisar de mais tempo até ser aprovado. Porque, de repente, um único ano de estudo no final do terceirão ali, não seja o suficiente. De repente você vai precisar de mais um ano de cursinho ou mais 2 anos. Isso vale também para concursos públicos. Tá? Você precisa ter uma bagagem de conhecimento, concursos na área federal, por exemplo, né? Se você estuda para a PRF, por exemplo, que cai a parte de física, ou outros concursos como de bombeiros estaduais, você também vai precisar de um certo tempo para adquirir essa bagagem de conhecimento da física que vai ser cobrado na sua prova. Então você precisa do tempo tanto para assimilar o conteúdo, quanto ter paciência para o tempo que a prova ocorra. Se você pega Enem, vestibular, isso tem a todo ano.
Então você já sabe que tem aquela data específica que você vai fazer aquela prova. Agora, se você pega um concurso como o da Polícia Rodoviária Federal, ele acontece às vezes de 3, 4, 5 anos. Então você tem que ter essa paciência e saber que esse tempo faz parte da sua preparação. E daí o terceiro ponto que justamente complementa a qualidade de estudo, a quantidade, né? Então qualidade, depois quantidade, tempo, e o terceiro ponto é a sua dedicação, tá? O quanto você vai se empenhar para aquele objetivo. E para isso você vai ter que saber medir muito bem a sua quantidade de esforço e a sua qualidade e a sua quantidade de conforto, tá? Esse esforço e conforto, essa balança equilibrada é o que vai fazer com que você tenha um bom rendimento e consiga ter dedicação. Porque se você esforçar demais, é que nem uma máquina, né? Se você vai correr, por exemplo, se você começa a correr acima do seu limite, você vai cansar rapidamente e o seu rendimento vai ser muito baixo. Agora, se você vai num ritmo mais lento, provavelmente você vai conseguir percorrer um caminho maior, maiores distâncias, e aos pouquinhos você vai conseguindo acelerar um pouco mais. O estudo é a mesma coisa, tá? Você pode começar com uma rotina, porque aqui o que eu coloco para potencializar essa sua dedicação é justamente uma rotina adequada de estudo. Então, eu vou citar aqui um exemplo de uma rotina de 1 hora. Tá? Para a física, especificamente, cada disciplina tem a sua particularidade. Tá? Para a física, em particular, eu aconselho que você faça o seguinte: em 1 hora, ou para cada hora de estudo que você tenha, você pegue meia hora para os conteúdos. Então, meia hora que você vai ler e aprender, decorar fórmulas, ok? Depois você pega 20 minutos para resolução de questões sobre aquele assunto. Vai resolvendo as questões, elenca ali as que você conseguiu fazer, as que você teve dificuldade e aquelas que você não conseguiu fazer. Isso você vai deixar para uma outra oportunidade para você voltar a fazer após você estudar um pouco mais e entender como resolve aquela questão. E eu digo aí que você tem que ter uns 10 minutinhos para você fazer um resumo. Tá? Nesse resumo você vai colocar os pontos principais, você vai colocar as fórmulas que são essenciais ali. Para quê? Para que você tenha esse resumo como se fosse uma colinha. Toda vez que você for resolver questões, você pode ir usando aquilo ali. Porque cada vez que você tiver com aquele material e estiver olhando aquele material, o que vai acontecer? Você vai ir memorizando este material. Então é muito mais fácil você decorar fórmulas, você decorar conceitos, utilizando esse método. Tá? Então, divida aí para 1 hora de estudo, meia hora de conteúdo, 20 minutos de questões e 10 minutos de revisão ou de resumo ou a famosa colinha que você vai ter ali. E daí o que vai acontecer? Conforme você for adquirindo mais conteúdo, determinado conteúdo, vamos supor que você começou a estudar lá movimentos retilíneos. Né? Você vai ler uma vez, vai ler 2 vezes, vai fazer questões uma vez, vai estudar 1 hora, vai estudar 2, vai estudar 3. Vai chegar um momento em que o conteúdo de movimentos retilíneos já vai estar intrínseco a você, você já vai estar sabendo sobre aquele conteúdo. Então você já não precisa perder, entre aspas, tanto tempo, não precisa ficar meia hora no estudo daquele conteúdo. Aí você vai aumentando o seu tempo de resolução de questões inicialmente. Tá? Então, estuda 20 minutos, ou estuda até 10 minutos, estuda 15 minutos, e o restante você vai fazendo questões. E daí a gente vai para um quarto ponto aqui, que é o nosso ponto bônus, tá, do seu estudo, que é resolução de questões, cara. Física se aprende na prática, se aprende resolvendo questões. Só que não adianta você ir direto para a resolução de questões, porque se você não tiver o conteúdo, não conhecer o básico, não conhecer algumas equações que você vai usar para resolver aquelas questões, você vai se frustrar e o processo será inverso. Em vez de você começar a cada vez gostar mais e entender melhor a física, você vai começar a entender menos, a perceber que você não consegue resolver questões, vai se frustrar, vai começar a pensar, pô, eu não consigo aprender física. E você consegue, eu posso garantir isso para você, é só você usar o método adequado, certo? Então, começa, a partir do momento que o conteúdo está bem interiorizado, aí sim você começa a dilatar esse tempo de questões. Até um momento que você vai só já ter a tua colinha pronta ali, o teu resumo, e você vai trabalhar só em cima de questões. Aí você resolve questões sobre aquele conteúdo específico. É o que acontece comigo, por exemplo. Tá? Hoje, como eu já trabalho há 20 anos aí com a física, eu não tem muito conteúdo das disciplinas que eu trabalho, obviamente. Eu não sei sobre física quântica o quanto eu gostaria, nem sobre física moderna, porque eu não dedico tempo suficiente não dediquei ainda tempo suficiente para aprender tudo isso. Mas sobre essa física básica, a física que a gente usa ali no ensino médio, isso eu sei todos os conteúdos. Então o que eu preciso fazer? O que eu faço corriqueiramente? Eu resolvo questões.
Eu pego uma prova, por exemplo, de uma universidade muito concorrida, pego lá a prova do ITA, por exemplo, que é pesada em matemática, que é pesada em física, ou pego a prova da FUVEST, ou pego as provas de Enem, ou pego as provas de concurso público, ou questões que eu considero difíceis, que às vezes os alunos me mandam, e eu vou resolvendo questões em cima daquele conteúdo específico. Então, o meu estudo de física hoje é só em cima de questões. Por quê? Porque eu não preciso mais buscar conteúdos. Tá? Eu já sei, eu já tenho os resumos na minha cabeça, o conteúdo eu já tenho assimilado também, então o meu trabalho, né, para aprender ou para evoluir minha educação, o meu ensino em física, é justamente manter ele justamente também atualizado, é justamente continuar resolvendo questões. Tá? E é nesse ponto que você vai estar pronto para fazer a sua prova. Tá? Quando você tiver todo o conteúdo interiorizado, todas as fórmulas interiorizadas, e você só precisar bater, só tiver problema na resolução das questões, aí é o ponto ideal para você realizar uma prova. Tá? Até hoje, gente, eu pego uma questão e às vezes eu não consigo resolver, ou às vezes eu tento resolver uma vez, passam 1, 2 dias pensando naquela questão, vou lá e tento resolver de novo, tá? Até que ela aparece. É óbvio que para sua prova você não tem esse tempo, assim como se eu for fazer uma prova eu também não vou ter esse tempo. Então o que vai acontecer? Eu vou deixar em branco aquela questão, mesmo tendo um conhecimento significativo da física. Tá? E isso é normal também. Tá? Então essa dica final é justamente resolver as questões, muitas questões. Então 3 pontos, tá? A qualidade do seu estudo, a quantidade de tempo que você dedica a ele, a sua dedicação, o seu empenho, e isso vem através de uma rotina, e esse 4º ponto que é estudar física através da resolução de questões. Isso vai te levar à aprovação ou vai te levar a pelo menos um resultado eficiente na disciplina de física, já que você depende de outras disciplinas para ser aprovado nesse contexto que nós estamos, né? Concurso público, vestibulares e Enems, ou mesmo nas suas provas aí do dia a dia lá no seu colégio. Beleza? Então, tá aí, eu gosto muito de passar esse tipo de conteúdo, essas dicas, tá? Tô trazendo esse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida legal aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu sou o professor Juliano, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.